Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Muito obrigada pela companhia aqui, novamente ou pela primeira vez, caso vocês estejam chegando. A Casa na Arte é um espaço para que a gente possa receber pessoas, inclusive vocês, mas também convidados, amigos, parceiros e parceiras que conversem com a gente sobre arte, indicando alguma obra, dividindo a sua experiência sobre música, fotografia, literatura. Eu sou Vanina Sigrist, muito obrigada pela sua companhia aqui. E hoje o tema da nossa conversa, como vocês viram aí, é a poesia que põe ordem nas coisas. O porquê desse título? É porque hoje a gente vai conversar sobre este livro, escrito por Lucrécio há muito tempo, cujo título é De Rerum Natura em latim, já que ele foi um poeta da Roma Antiga, ou A Natureza das Coisas, sobre a natureza das coisas, como pode ser traduzido para o português. Que livro é esse? É uma obra dividida em 6 partes, chamadas aqui de livros. É um poema, um longo texto escrito em versos em latim, provavelmente por volta do ano 50 a.C., então no primeiro século antes de Cristo. E Lucrécio aqui, como alguns estudiosos e críticos vieram a dizer muito tempo depois, é um autor que coloca ordem nas coisas porque ele decide apresentar a sua visão sobre como o universo teria surgido, de que matéria as coisas são feitas, por que os seres vivos estão aqui, qual é a estrutura elementar que os compõe, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, as dores e os prazeres que a gente vive na vida, o porquê do mundo um pouco ser como é a tentativa de trazer algumas explicações que inclusive fazem com que alguns considerem esse poema um poema didático ou um poema de cunho filosófico, alguns até dizem científico, porque ele, enquanto pensador aí do seu tempo, já havia lido outros autores e ele dissemina a filosofia, por exemplo, de Epicuro, que é um filósofo grego que viveu muitos anos antes, e ele dissemina em Roma, enfim, no mundo latino, os preceitos, os valores que são transmitidos por Epicuro na Grécia. E que valores são esses? A modéstia, a temperança, a moderação para que você tenha uma vida serena, uma vida tranquila e possa buscar a felicidade sem muitos altos e baixos e muitos destemperos, buscando até evitar situações como as paixões que podem te deixar depois frustrado, insatisfeito, com dores não só físicas, mas também dores na alma. Então vejam que curioso, é muito legal que a gente entenda um pouquinho a época, o contexto em que esse texto surge. Só que este texto será encontrado anos e anos depois, por volta de 1417, quando o mundo já era outro. Concordam? E quando estava efervescendo em vários lugares, países na Europa, principalmente, explicações sobre o mundo e sobre as coisas mais científicas, mais sistemáticas e que, claro, persistem até hoje, são conhecidas e são referências até hoje. Por exemplo, Galileu Galilei, que já havia conhecido as teorias de Nicolau Copérnico, que é aquele que diz que não é a Terra que está no centro do universo e sim o Sol, por isso traz à luz aí a ideia do heliocentrismo.
São ideias, vejam, que tentavam explicar as coisas, fazendo cair por terra muitos misticismos, muitos medos e visões religiosas que predominavam naquele momento. Então, Lucrécio aqui é autor de um texto cujo manuscrito em latim será encontrado séculos depois. Uma primeira publicação em livro desta obra surge em 1470. E é claro que essa obra, nessa efervescência entre religião e ciência, será recebida com louvores por vários autores que vão concordar com algumas das ideias que aparecem aqui e que já eram ideias que vinham da filosofia grega. Vejam só como a nossa história e a nossa cultura funcionam. São essas relações que eu gostaria de apresentar a vocês. Então, os valores de Epicuro sobre temperança, moderação e serenidade são os mesmos que aparecem aqui, só que reaparecem em Lucrécio de uma forma um pouquinho mais pessimista. E o que ele tenta fazer? Explicar e colocar ordem nas coisas, como o título aqui do vídeo, E colocar ordem nas coisas significa justamente dizer, vejam, não devemos acreditar que os deuses são tirânicos e punitivos da forma como o vulgo, Assim, o povo, a grande parte das pessoas à época acreditava. Não temam os deuses porque eles não são seres superiores que estão de olho em nós, seres humanos, mortais, que vivemos aqui a nossa vida. Não temam tanto a morte. É também uma ideia, uma máxima que vai ser explicada aqui nesse poema. Por quê? Porque a morte é apenas o fim de algo que estava vivo. Não tema que após a morte haja punição, haja a tentativa de avaliação dos pecados que você teve em vida, aquela ideia de purgatório, de inferno que um pouco a gente já conhece e que, vejam, são grandes temas da poesia, da literatura, do teatro, das artes de uma forma geral. E aqui Lucrécio tenta esclarecer, portanto, o que ele faz? Ele valoriza demais a razão, a clareza, o raciocínio para que a gente entenda as coisas e não tanto o lado mais emocional, o lado mais sensorial que ele não nega e que ele diz, claro, também ser fonte de conhecimento, para que a gente chegue à verdade, mas ele quer iluminar uma verdade que é uma verdade muito racional. É tentar explicar que através da razão a gente consegue ter muito mais certeza sobre as coisas e para de sofrer com esses medos que na visão dele eram alimentados pelas religiões, mas eram infundados. Ele diz, o mundo não é assim. O mundo é formado pelo físico, pelo material, pela matéria, pelo corpo, pelo ser vivo, pela planta, por coisas que a gente vê, pelo sabor dos alimentos que a gente prova, pelos astros celestes que a gente consegue ver, Mas vejam, estas janelas para o mundo, que são os nossos olhos, a nossa boca, o nosso paladar, as nossas mãos, pés que tocam as coisas, são possibilidades de observação do mundo. Mas é claro que a gente não pode acreditar apenas nisto como fundamento para que a gente possa explicar as coisas. E ele vai dizer, a morte é mais um fato, mais um evento, porque uma vez que as coisas existem, estão aqui neste mundo, são materiais, elas um dia morrerão e desaparecerão por completo. Então é uma visão que não tem a ênfase na continuidade da vida após a materialidade, Esse materialismo que a gente encontra aqui. Então Lucrécio é considerado um autor do materialismo
e também do atomismo, que já vinha de Epicuro, que foi um filósofo que ele conheceu e que ele ajudou a difundir, quase como um seguidor, né? Nós usamos a palavra seguidor hoje para as pessoas que ficam curtindo, compartilhando os conteúdos, não sei bem se concordando ou não e entendendo ou não, mas no caso de Lucrécio, ele foi um defensor, sim, de certos, né, valores e de certos preceitos que ele conheceu através de Epicuro da Grécia Antiga e que ele em Roma, vindo de Atenas, né, em Roma difunde para que ele possa tentar apresentar essa visão dele sobre as coisas num misto, num misto de linguagem com uma estética muito interessante, que é a poesia que ele apresenta, a explicação para o mundo, que é um viés científico, filosófico, e ao mesmo tempo num posicionamento muito antirreligioso, pelo menos destas religiões, destas crenças religiosas que surgiam, que justamente tentavam impor muitos medos, mais do que a serenidade, mais do que acreditar na felicidade, era muito o medo, a punição, o pecado, a proibição, a condenação. Ele diz, parem com isto. Né? Então aqui há muitas afirmações nos versos que aparecem aqui nesse livro, nesse texto, que dizem: o universo é formado desta forma, por estas substâncias. Vejam, o nosso corpo, nós, seres humanos, temos um corpo e uma alma, uma mente. O corpo pode estar são, mas a mente doente, ou vice-versa. Uma criança, como tem um corpo ainda frágil, a sua alma também é frágil e também precisa ao longo da vida se fortalecer, e obviamente essa alma morre junto com o corpo. Por isso a gente diz que é uma visão muito materialista das coisas. Se é aqui que elas acontecem, aqui elas acabam. Não tem um depois, né? Não tem uma espiritualidade, uma eternidade da alma e do espírito e dos seres de luz, enfim, como uma outra visão propõe, né? Ele diz, nós, seres humanos, né, podemos em algum momento sofrer uma dor física, que às vezes é irremediável, é inevitável, mas o que a gente precisa fazer? É tentar, claro, acalmar essa dor, apaziguá-la na medida do possível, evitar confrontos e muitos conflitos e muitas paixões e se entregar a essas emoções e paixões que possam talvez nos levar a uma vida mais descontrolada, como eu mencionei, né? Então essa é um pouco a visão dele aqui nesse texto. Ele diz, é difícil para mim tentar explicar, né? Porque às vezes faltam palavras, né? A própria linguagem parece ainda um tanto limitada para explicar. Mas mesmo assim, ele diz, eu tentarei explicar a vocês que os deuses não existem para nos punir, né? Que eles estão muito bem, obrigado, ocupados fazendo outras coisas, né? E não necessariamente querendo ficar nos vigiando o tempo todo, né? A matéria, né, as coisas aqui presentes, físicas, vivas, são formadas por átomos. Vejam, a ideia do átomo, que vai poder ser visto, né, através de objetos técnicos, de microscópios, de invenções científicas, muitos séculos depois, já aparece aqui. Ele diz, muito provavelmente as coisas são formadas por partículas pequenas, que se combinam de infinitas formas possíveis. Por isso essa variedade de coisas que existem aqui no nosso mundo, né? Então, a ideia de átomo, o atomismo, como a gente diz, é um conceito que aparece aqui, que já havia também aparecido em outros, e que é claro que os cientistas, tempos depois, principalmente já quando o manuscrito é descoberto, o livro é publicado, mais pessoas leem, conhecem essas suas ideias, enfim, isso vai vingar, isso vai frutificar. Porque é uma ideia que depois se concretiza, ainda mais quando a gente realmente descobre que sim, os átomos existem, né? Eles estão aí, eles são unidades indivisíveis e depois divisíveis, e a ciência continua, claro, investigando
toda essa história, que não nasce aqui, mas um dos pontos de partida, pelo menos na nossa cultura e na nossa civilização, está neste livrinho que eu gostaria, claro, de apresentar aqui para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho dessa história, da natureza das coisas, mas da natureza das coisas sob os olhos de Lucrécio, sob os olhos dos filósofos que ele leu e que depois ele veio a instigar e foi seguido depois por muitos outros filósofos, pensadores, cientistas e, claro, inclusive literatos, escritores, poetas. Todos leem e bebem desta fonte de muitas outras para poderem continuar escrevendo sobre o mundo, né? Escrevendo sobre a natureza das coisas, porque o que a gente mais sabe fazer, eu acho, é tentar buscar as explicações. No caso deles, são estas explicações que eu apresentei aqui, mas há muitas outras possíveis. Eu gostaria, inclusive, que vocês participassem agora nos comentários depois desse vídeo, me dizendo o que pensam disso. Se concordam com a visão que ele tem das emoções, das paixões, da razão, da nossa vida, se acham que realmente a natureza das coisas é esta, ou se agora a gente já deve colocar outra ordem nas coisas. Aguardo a participação de vocês, espero que tenham gostado deste vídeo e até a próxima!